Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo teológico e com um tema bastante relevante. O tema é a Bíblia e os dinossauros. Será que a Bíblia fala sobre os dinossauros? Será que há alguma referência na Bíblia sobre os dinossauros? Outra pergunta, será que eles de fato existiram? E se eles existiram, quando e como surgiram? E se eles de fato existiram, por que, quando e como foram extintos? Antes de responder essas indagações, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. E vamos para o vídeo. E aí, pessoal, a Bíblia fala ou não dos dinossauros? Eles de fato existiram ou não? Vamos começar primeiro falando da sua existência. Apesar de muitas pessoas ainda não acreditarem que os dinossauros existiram, o que comprova a sua existência são os fósseis encontrados. De modo que, diante dessas evidências, não há o que contestar. Então, a grande indagação é se a Bíblia faz ou não referência aos dinossauros. A bem da verdade, a Bíblia não faz referência direta, de modo que nós não podemos ser dogmáticos quanto a este assunto. Entretanto, a Bíblia diz em Apocalipse 4, e o versículo 11, que o Senhor Deus é digno de honra e glória, pois ele criou todas as coisas. E Gênesis capítulo 1, versículo 21 e 25, diz que o Senhor criou todos os animais terrestres e marinhos, de modo que isso nos leva a concluir que os dinossauros também estão inclusos nessa criação. Mas quais os possíveis textos que a Bíblia fala de dinossauro? A princípio é preciso dizer que essa palavra dinossauros não existe na Bíblia, até porque ela foi criada há quase 200 anos atrás, exatamente em 1842, por um estudioso de fósseis chamado Richard Owen. E essa palavra, dinossauro, significa lagarto terrível. Entretanto, a Bíblia faz referência à criação de grupos de animais que talvez os dinossauros estejam incluídos neles. Veja o que diz Gênesis capítulo 1 e o versículo 21. O Senhor criou grandes animais aquáticos. Gênesis capítulo 1 e o versículo 25 diz que o Senhor criou todas as espécies de feras selvagens. João capítulo 1, o versículo 1 e 3, diz que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jó capítulo 40, do versículo 15 a 24, a Bíblia faz referência a um grande animal herbívoro, que é chamado de behemote, que em algumas traduções é chamado de hipopótamo. Ainda no livro de Jó, no capítulo 40, do versículo 1 a 34, a Bíblia faz referência a um outro animal exótico chamado Leviatã, que é associado a um crocodilo, que misticamente é associado a um dragão porque cuspia fogo. De modo que alguns entendem que esses dois textos de Jó são referências a dinossauro. Entretanto, esses textos são hipotéticos. Não dá para usá-los como afirmativas ou referências diretas a dinossauro. Entretanto, Gênesis capítulo 1 e o versículo 21 e 25, possivelmente os dinossauros nesses textos estão incluídos. Como vimos, a existência dos dinossauros indiscutivelmente está inclusa na criação divina. Entretanto, quando eles surgiram? Como eles surgiram na criação? E por que foram extintos? Para responder essas indagações, há pelo menos 3 vertentes teológicas. A primeira é chamada de teoria da brecha, ou intervalo de tempo. A segunda, homens e dinossauros foram contemporâneos. Terceiro é chamado de criação dias, ou eras ou período geológico. Expliquemos uma por uma. A primeira, que é chamada de teoria da brecha, ou intervalo de tempo, ensina que os dinossauros foram criados ou existiram antes de Adão ou antes do homem. Essa teoria da brecha ou do intervalo de tempo, ela ensina que há um hiato ou uma lacuna de tempo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1 e versículo 2, com base em Isaías 45, 18, que diz que quando o Senhor criou a terra, não a criou sem forma e vazia. De modo que o versículo 2 do capítulo 1 diz que a terra estava sem forma e vazia. De acordo com essa vertente
teológica, foi na primeira criação, no versículo 1 do capítulo 1, que os dinossauros existiram e que eles foram extintos a partir de uma queda de um meteoro que caiu na Terra e os extinguiram. De modo que alguns teólogos chegam a dizer que a queda desse meteoro é uma referência a Satanás e os seus anjos, de modo que a queda desses seres angelicais extinguiram os dinossauros. De modo que o versículo 2 do capítulo 1 se trata da recriação, ou seja, o versículo 2 é um outro momento da criação em que Deus criou Adão e tudo o que existe hoje. A segunda vertente, homens e dinossauros foram contemporâneos. Segundo essa vertente, o relato da criação de Gênesis 1 e 2 é literal, ou seja, a convivência entre homens e dinossauros foi possível porque cada um ficou no seu habitat e eles foram extintos ou antes do dilúvio sem motivos aparentes ou eles foram preservados no dilúvio e extinguiram-se depois ou eles foram extintos pelo dilúvio. A terceira vertente, que é chamada de criação dias ou eras ou períodos geológicos, ensina que os dias da criação não foram literais, e sim figurativos. Cada dia representava uma era geológica ou um estágio no processo criativo de Deus. Então, sendo assim, a maioria das espécies dos dinossauros não alcançara o homem. Quando o homem foi criado, eles já tinham sido extintos por razões desconhecidas. E aí, pessoal, quais das 3 vertentes teológicas você acha mais coerente? Deixe aqui os seus comentários. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E até o próximo vídeo.